Eu fiz esses dois vídeos tentando explicar os poderes em Dragon Ball. Esse eu fiz para explicar todas as transformações que até então existiam, e esse eu fiz para explicar as novas transformações no novo filme Super Hero. A grande novidade é que eu estava errado. Quer dizer, a maior parte da minha teoria ainda faz sentido, porque é uma coisa de proporção, mas eu descobri informações que eu desconhecia. Eu estava navegando pelo YouTube quando eu me deparei com esse canal aqui. Por sinal é muito bom, viu? Rapaz, esse canal mostrou umas coisas que eu não sabia que existia, que são os multiplicadores do Super Saiyajin 2, Super Saiyajin 3 e do Ultra Super Saiyajin. Eu não sabia que tinha fontes oficiais sobre isso. Quando eu vi logo eu parei para pensar, se isso aqui é oficial, então eu errei algumas coisas. Vamos reaver todo o conteúdo que eu já tinha feito nesses dois vídeos, agora adaptando toda a proporção do meu cálculo para essas novas informações. Algumas coisas precisam ser adaptadas, mas eu vou falar todas aqui. O meu foco principal será no poder de luta, então as explicações das transformações serão bem resumidas, elas ainda continuam igual a do meu vídeo desatualizado. Como eu disse no vídeo antigo, o que importa são as transformações canônicas, mas eu vou falar de algumas que não são, para eu poder ilustrar o método da teoria. Eu vou falar das seguintes transformações: Ozaru, Super Saiyajin 1, Super Vegeta, Ultra Super Saiyajin, Super Saiyajin 2, Super Saiyajin 3, Super Saiyajin Full Power, Super Saiyajin Rage, o Ozaru humano, Super Saiyajin 4, Super Saiyajin God, Super Saiyajin Blue, Super Saiyajin Blue com Kaioken 10 vezes, com Kaioken 20 vezes, Super Saiyajin Blue Evolution, o Super Saiyajin Bestial do Gohan, o Piccolo amarelo e o Piccolo laranja, Instinto Superior e Ego Superior, que o nome oficial que deram é Instinto Insuperável. Para ilustrar isso tudo, eu vou precisar usar um pessoal de modelo. Então eu já vou estabelecer o pessoal aqui de uma vez e depois, se precisar, eu explico os poderes de cada um. Primeiro, o principal vai ser Goku com 185 milhões de base, depois Vegeta com 184 milhões, Gohan com 201 milhões, Trunks do futuro com 184 milhões e Broly com 370 milhões. O Piccolo eu falo na hora que chegar a vez dele. Vamos começar com os multiplicadores oficiais, dessa vez tudo certinho. Vamos com Goku. Ozaru tem um multiplicador de 10 vezes, 10 vezes 185 milhões. É 1 bilhão e 850 milhões. Esse é o poder do Ozaru. O Super Saiyajin 1 tem um multiplicador de 50 vezes. O resultado é 9 bilhões e 250 milhões. O Super Vegeta, na minha teoria, é uma forma de Super Saiyajin 1,5. O Goku e o Gohan treinaram para aumentar o multiplicador do Super Saiyajin além de 50 vezes, sem que isso influencie no volume do corpo, por causa do excesso de energia. O Vegeta não fez esse treino, então quando ele aumenta o multiplicador, ele até fica mais musculoso. Eu não acho que o poder dele se equipara ao de um Super Saiyajin 2, já que os feitos dele não condiz com isso. A forma do Super Vegeta me parece ser um intermediário entre o Super Saiyajin 1 e 2. Ele melhora a força, a velocidade, mas não tanto quanto o Super Saiyajin 2. Eu coloco o multiplicador do Super Vegeta como 75 vezes, com o poder de 13 bilhões e 800 milhões, e o Super Saiyajin 2 com um multiplicador oficial de 100 vezes, com o poder de 18 bilhões e 500 milhões. O Super Saiyajin 3 tem um multiplicador oficial de 400 vezes, o que dá um poder total de 74 bilhões. Resumindo a minha teoria dessa forma, o Super Saiyajin 3 não é uma transformação normal, ela é toda cheia de problema com controle de energia. Goku foi o único capaz de mostrar ela, mesmo o Vegeta e o Gohan sendo muito capazes de mostrar também. Os Saiyajins no universo 6 também não se transformam em Super Saiyajin 3. No geral, só Goku e Gotenks mostram essa forma, pois eu acredito que esses dois são especiais. Goku, quando se transformou, estava com um corpo morto, e Gotenks são dois corpos em um. Quando era vivo, Goku sofria para usar o Super Saiyajin 3 sem torrar um monte de energia. Em suma, o Super Saiyajin 3 na minha ideia é um tipo de mutação que só esses dois aí conseguem. O Saiyajin normal e natural, ele nunca vai se transformar nela. Talvez ele se transforme numa versão purificada dela, mas não é igual ao do Goku, o multiplicador continua o mesmo, mas seria uma forma diferente. Agora eu vou encaixar dois em um, o Ultra Super Saiyajin
que é referido como sendo a forma de Super Saiyajin que concentra todo o poder do Super Saiyajin, e é oficialmente referido como sendo 10 vezes mais forte que o Super Saiyajin 1. Claro que na prática esse poder não serve de nada, já que só falta o cara explodir de tanto inchar o músculo. Mesmo sendo uma forma inútil, ela é a melhor ajuda que eu tenho para poder provar o meu cálculo. Eu vou falar do Super Saiyajin Full Power. Eu chamo por esse nome porque é assim que o Broly é chamado no jogo Dragon Ball Xenoverse 2. O Super Saiyajin Full Power, no caso, seria uma forma com o poder total da transformação. Dessa forma, o Saiyajin teria um corpo proporcionalmente maior e o cabelo verde. Não é exatamente igual ao Broly, porque ele está em um estado Berserker. No caso da minha suposição, seria uma pessoa normal transformada assim. Existem 3 formas que são referidas como sendo um Super Saiyajin com poder total: Broly com cabelo verde, Gohan místico e o Ultra Super Saiyajin, como o de Trunks. Todas essas formas têm um multiplicador de 500 vezes, e eu tenho certeza absoluta que a forma mística de Gohan é a melhor, já que esse poder vem todo purificado na forma base, sem gastar energia. Nesse caso, usando o Gohan de referência para Full Power, com um multiplicador de 500 vezes, temos um poder de 100 bilhões e 500 milhões. Para o Super Saiyajin 4, eu preciso explicar um método do meu cálculo. Sempre que um personagem demonstra uma transformação especial, tipo um controle de poder ou um estado de Berserker, eu costumo adicionar um multiplicador de 10 vezes. Nesse caso, vendo o Super Saiyajin 4, é fácil de entender que o Goku virou Ozaru, depois ele vira Super Saiyajin, depois ele controla esse poder todo voltando para a forma humana. Portanto, o multiplicador é de base, vezes 10 do Ozaru, vezes 50 do Super Saiyajin, vezes 10 de novo, como bônus de controle de poder. O poder é de 925 bilhões, e o Super Saiyajin 4 Full Power, que é só substituir na conta para base vezes 10, vezes 500, vezes 10, dá um poder de 9 trilhões e 250 bilhões. O Super Saiyajin God, eu acredito que tem um multiplicador de 1000 vezes. Eu vou explicar. Mesmo que eu siga a minha lógica de controlar o poder com um multiplicador de 10 vezes, mesmo que eu some os poderes de todos os envolvidos no ritual, nada se encaixa. Galera, pode ser polêmico, mas o Burhan, o Majin Buu com o Gohan absorvido, tem um poder parecido com o de um Super Saiyajin God. A única coisa que se encaixa nos combates é de que quando existe uma fusão, essa fusão na forma base tem um poder parecido com o de um Super Saiyajin God. Imagine que há um ciclo de poder, que vai da forma base até o Super Saiyajin Full Power. Quando vem o God, um novo ciclo se inicia, como a forma base divina. E por aí vai, se é que vocês me entendem. Vamos conferir o poder do pessoal na saga Buu para ver se ele faz sentido. Goku Super Saiyajin 3 tem um equivalente multiplicador de 400 vezes. O Majin Buu gordinho também deve ter isso. O Super Buu também, já que o Majin Buu gordinho e o Super Buu mantiveram todas as fusões que haviam dentro dele. Depois que se separaram para o outro Majin Buu gordinho e o Kid Buu, eles provavelmente ficaram mais fracos que isso um pouco. Mas o que interessa é que o Gotenks Super Saiyajin 3 também deve ter um poder equivalente ali ao do Goku Super Saiyajin 3, por aí. Já que o Super Buu e o Gotenks lutaram em pé de igualdade. O Piccolo provavelmente tem um poder equivalente ao de um Super Saiyajin 1, com um multiplicador de 50 vezes. E o Gohan místico equivale a um multiplicador de 500 vezes. Se o Super Buu absorver o Gotenks e o Piccolo, seu multiplicador soma em 400 mais 400 mais 50. Se torna uma equivalência de 850. Gohan não pode vencer com 500 vezes. Mas quando a fusão se desfaz e o Buu perde a parte do Gotenks e fica somente com a parte do Piccolo, o poder dele seria de 400 mais 50, ficando 450 de equivalência. E Gohan pode vencer isso, como o Goku mesmo disse. Oh, que pena eu tenho de você, Majin Buu. Agora, os seus poderes diminuíram com certeza. Até Gohan podia vencê-lo sem precisar fazer a fusão. Afinal de contas, ele conhece os seus pontos fracos. Quando o Buu absorve o Gohan, soma-se seu multiplicador ao dele, resultando em 950 vezes de equivalência no parâmetro de poder. Um Super Saiyajin Deus teria 1000 vezes de equivalência e seria como a forma base de Vegito, entendem? Já já eu volto para explicar a fusão e mostro como que isso faz sentido. Então pronto, o Super Saiyajin God tem 1000 vezes de multiplicador e o poder disso é de 185 bilhões. O Super Saiyajin Rage de Trunks possui algumas dicas as quais dá para tentar entender esse poder dele. A forma Rage, pelo que deu a entender numa cena do episódio 63 de Dragon Ball Super,
nada mais é que o Ultra Super Saiyajin sendo controlado na marra, através de fúria mesmo. O Trunks ele gosta desse Ultra Super Saiyajin, hein? Na prática, se adicionarmos o multiplicador do Ultra Super Saiyajin com um bônus de 10 vezes que eu propus anteriormente, já que ele controlou esse poder na marra, sem treinamento, podemos dizer que o seu multiplicador é de base vezes 500 vezes 10, ou base vezes 5000. O resultado é de um poder de 920 bilhões. Para mim isso faz sentido, visto que ele lutou com um Goku Black que era bem poderoso. A forma canônica do Super Saiyajin 4, a forma enfurecida de Broly, que é chamada oficialmente de forma Ozaru, é muito simples de calcular também, seguindo a minha teoria. Se o Broly realmente vira um Ozaru, seu multiplicador é de 10 vezes, mas ele se mantém na forma humana, como um Super Saiyajin 4. Portanto, eu posso multiplicar por 10 de novo, pelo bônus de controlar esse poder na forma humana. Mas por entrar em modo Berserk, eu adiciono outro bônus de 10 vezes. No final o resultado é de base vezes 10 vezes 10 vezes 10, ou base vezes 1000. A conta bate certinho e o cálculo faz todo sentido, mas existe um detalhe. A forma base do Broly precisa ser o dobro da forma base do Goku para poder fazer sentido essa conta. Para mim faz sentido ele ter o dobro na forma base que o Goku. O poder dessa forma do Broly seria de 370 bilhões, um pouco mais forte que o Super Saiyajin God do Goku. O Super Saiyajin Blue é muito simples. É o Super Saiyajin God transformado em Super Saiyajin, ou seja, base vezes 1000 vezes 50. E o poder dele é de 9 trilhões e 250 bilhões. O Super Saiyajin Blue Kaioken é um negócio que não faz muito sentido, eu vou explicar. O Kaioken e o Super Saiyajin são duas maneiras usadas para aumentar o poder usando uma forma de auxílio. Não faz o menor sentido que uma seja usada por cima da outra. A maneira que o poder ia se mesclar é muito perigosa. Uma elevaria os danos colaterais da outra. O corpo do sujeito ia explodir. Eu entendo que um poder auxiliar de aumentar a energia só pode ser usado mesclado se caso a outra parte da energia for purificada. Isso funciona bem com o Super Saiyajin God, que é purificado, e ele gera o Super Saiyajin Blue. Com o Ozaru, também na minha opinião purificado, já que segue outro caminho da transformação Saiyajin, e por ser da mesma espécie, logicamente os dois eles conseguem se conectar. Com o Ozaru gera um Super Saiyajin 4, e com o poder místico do Gohan, porque na minha opinião ele é uma forma purificada, já que ele é jogado tudo na forma base, gerando um negócio aí que eu já falo do Gohan. Todos são poderes purificados. Olha, isso de Kaioken com o Super Saiyajin Blue é invenção da Toei, não faz sentido. Eu já dei toda uma volta aqui, mas o que eu quero chegar, o ponto que eu quero chegar é de que não faz sentido que ele aumente o poder em 10 vezes e em 20 vezes. Isso não se encaixa. Eu vou tentar limpar a bagunça que a Toei fez e resumir uma explicação. Na minha explicação as coisas funcionam. Por serem ambos poderes de auxiliar o aumento de energia, o Kaioken e o Super Saiyajin juntos não funcionam da mesma forma que funcionaria na forma base. A teoria que deixa os poderes mais redondos é o fato de ele não poder aumentar o poder em vezes, mas em porcentagem. Se o Goku está gritando que ele está aumentando o poder em 10 vezes, na verdade ele está aumentando em 100%. E se ele gritou que aumentou o poder em 20 vezes, ele aumentou o poder em 200%. Nesse caso, o Super Saiyajin Blue com Kaioken 10 vezes aumentado teria um poder de 18 trilhões e 500 bilhões. E o Super Saiyajin Blue com Kaioken 20 vezes aumentado teria um poder de 27 trilhões 750 bilhões. No mangá, o equivalente do Kaioken vezes 10 é o Super Saiyajin Blue Full Power. E existe um equivalente para o Kaioken vezes 20 que ele usa no mangá rapidinho lá no Torneio do Poder, que é tipo um Kaioken mesmo, eles até citam o Kaioken lá, mas isso aí não interessa muito não, ele não usa mais. No geral, a explicação mais razoável é essa que eu achei, não tem outra, na minha opinião. O Super Saiyajin Blue Evolution do Vegeta é interessante. Essa forma parece algo como o Super Vegeta da saga Cell, porém azul. Mas se o multiplicador fosse igual ao do Super Vegeta, a conta não ia bater. A melhor forma que eu consegui de fazer essa conta seria base vezes 1000 vezes 200. Por que 200? Galera, minha teoria é de que o Super Saiyajin Blue Evolution do Vegeta é como se fosse um tipo de Super Saiyajin Blue 2.5, 2,5. Se vermos os multiplicadores do Super Saiyajin 1 com 50 vezes, Super Saiyajin 2 com 100 vezes e Super Saiyajin 3 com 400 vezes, vemos que existe um desfalque aí. Pode ser coincidência, vamos lá.
No caso, o Super Saiyajin 1 com 50 vezes dobraria para 100 vezes do Super Saiyajin 2, que dobraria para 200 vezes para alguma coisa que não foi mostrada, e essa coisa dobraria para 400 vezes, que é o que seria o Super Saiyajin 3. Eu até fiz essa imagem aqui para ilustrar. O Evolution do Vegeta tem os olhos com as pupilas aparentes igual o Super Saiyajin 3. Vocês entenderam, pessoal? É como uma forma de Super Vegeta, mas ao invés de ser entre o Super Saiyajin 1 e 2, é entre o Super Saiyajin 2 e 3. Tudo isso aplicado ao God daria um multiplicador de base vezes 1000 vezes 200. E o poder dessa forma seria de 36 trilhões e 800 bilhões. Um pouquinho só mais forte que o Goku Blue com o Kaioken 20 vezes. Pra mim bateu certinho a conta. O Gohan branco, bestial, eu descrevi com mais calma no vídeo anterior. Mas resumindo, baseado na cena e na aparência dele, eu tenho uma ideia do que é essa forma e de qual é o seu poder. Olhando para a aparência, temos características típicas de um Super Saiyajin. Os olhos mudam de cor, o cabelo cresce e fica bem mais arrepiado, como era na sua época de adolescente em Super Saiyajin 2, e a cena é idêntica quando ele se transforma em Super Saiyajin 2 pela primeira vez. Ele se transforma em um ataque de raiva, e quando ele se transforma, ele está transformado em sua forma mística. Eu entendo que a forma Beast do Gohan, a forma bestial, nada mais é do que o Gohan místico virando Super Saiyajin 2. O cálculo do multiplicador seria base vezes 500 vezes 100, e o poder seria de 10 trilhões e 50 bilhões. É muito parecido com o poder do Super Saiyajin Blue do Goku, só um pouquinho só maior, mas é coisa mínima. O Piccolo no novo filme Dragon Ball Super Hero ganhou duas formas. Uma que a sua pele fica numa cor amarelo-limão, e uma que a sua pele fica laranja, e o seu tamanho aumenta, ele fica bem mais musculoso. Como o Piccolo conseguiu essas formas? Ele pediu pro Shenlong liberar os poderes ocultos dele da mesma forma que o Patriarca fez com Gohan e Kuririn na saga Namek. Eu expliquei no vídeo passado que o Patriarca aumentou o poder dos meninos numa média de 9,6 vezes. E eu arredondei essa média para 10 vezes. Se o Piccolo tem um poder parecido com o de um Super Saiyajin 1, vamos supor 9 bilhões 910 milhões. E sua forma amarela-limão, com o poder desbloqueado, ele seria 10 vezes mais forte, tendo 99 bilhões e 100 milhões de poder. Um poder muito parecido com o do Gohan místico. Essa forma, por coincidência do Piccolo, ela é oficialmente chamada de potencial desbloqueado, e esse nome também é usado para a forma mística do Gohan. Porém, o Shenlong disse que havia dado um extra pro Piccolo. Baseado na forma que ele tancou os ataques do Gama 2, que tinha o mesmo nível que ele ali, eu diria que esse extra deve ser algo como um multiplicador de 2 vezes ou 3 vezes. Vamos colocar 3 vezes para ver o resultado. Base vezes 10 vezes 3, que é o extra. O poder do Piccolo laranja é por volta de 297 bilhões. É um pouquinho mais forte que o Goku Super Saiyajin God. É um nível parecido com o Broly na forma enfurecida Ozaru lá que eu acabei de falar lá em cima. Agora é hora da viagem, hora da confusão. Falando das fusões, pelo que eu já expliquei no vídeo antigo e pelo que eu acabei de falar na parte do Super Saiyajin God, eu acredito que as fusões elas possuem um nível em forma base semelhante ao indivíduo em forma God. Nesse caso eu estou falando de uma fusão perfeita. Eu separo dois tipos de fusão. A Potara e a Metamorfo são iguais, mas os dois tipos que eu separo são uma fusão perfeita, feita por seres que são compatíveis com corpos compatíveis, e uma fusão imperfeita com seres que não são compatíveis. Nesse caso, a minha teoria, que eu tirei completamente do fundo da minha cabeça, é de que, com seres compatíveis, a fusão pega o poder base do primeiro membro e multiplica por uma forma resumida em centena do poder base do segundo membro. E depois multiplica esse resultado por 7. Essa é a conta mais próxima ao que acontece na prática. Para as fusões imperfeitas, a coisa é diferente. Os poderes de ambos eles são somados um com o outro, e depois o resultado multiplicado por 7. Esse 7, galera, veio da minha cabeça, eu tive que adicionar o 7 aí. Poderia ser 6, 5, 8, 10. É porque o 7 é um número que mais chegou perto do que se mostra no anime, no mangá, etc. Agora eu tava falando de seres que não são compatíveis. Na minha teoria, os poderes não se multiplicam quando os membros da fusão não são compatíveis. Como é com o Zamasu e o Goku Black. Eles não têm corpos iguais, os corpos deles são diferentes. Então a fusão, quando o indivíduo ele é diferente do outro,
ela, na minha teoria, ela deveria ser feita com os indivíduos já nas suas últimas transformações, com os seus poderes máximos, porque eu acredito que eles não vão mais conseguir se transformar quando fundidos, porque não haveria compatibilidade um com o outro para que a transformação flua normalmente, como é quando são compatíveis. Como é no caso anterior, Goku e Vegeta são Saiyajins e são muito parecidos um com o outro, o poder deles se multiplicam perfeitamente. Vamos testar esse cálculo maluco que eu inventei. Gogeta contra Broly. O poder base do Gogeta seria de base do Goku, 185 milhões, vezes a base simplificada em centena do Vegeta, 185 milhões vezes 184, vezes 7. O resultado é, o Gogeta base, também o Vegeta base, teriam 238 bilhões e 280 milhões de poder na forma base. Transformado em Super Saiyajin, o Gogeta teria 100 trilhões 910 bilhões de poder. É um pouco mais forte que o Super Saiyajin Blue do Goku. E o Broly, transformado em Super Saiyajin, teria 18 trilhões e 500 bilhões, Super Saiyajin amarelo. Porque é a mistura do Super Saiyajin com a forma Ozaru, então por isso que o Broly é tão forte. A conta ela bate certinho, visto que a luta foi equilibrada. O Broly é bem forte, olha a cara do Gogeta com esse soco que ele tomou. Mas o Gogeta luta bem melhor, então pra mim tá equilibrado, tá tranquilo. Quando o Broly vira Super Saiyajin Full Power com o cabelo verde, ele fica com o poder de 185 trilhões. E o Gogeta em Super Saiyajin Blue alcança 11 quatrilhões 914 trilhões. Essa proporção de um para o outro, talvez vocês tenham assustado quando eu falei 4 trilhões, mas é porque é uma proporção equivalente a uma luta de um Super Saiyajin contra uma luta contra alguém na forma base. Então é por isso que a surra foi tão bem dada no Broly. Essa é a proporção. No caso da Kefla contra o Goku, se supomos que o poder da Caulifla e da Kale é uns 150 milhões cada uma, o poder da Kefla base seria de 157 bilhões e 500 milhões. Pra mim, esse poder é o suficiente pra bater num Goku Super Saiyajin God que tá cansadão. Pra mim tá tudo ok aqui. A Kefla Super Saiyajin 1 teria um poder de 7 trilhões 875 bilhões. Como eu disse, pra mim também é o suficiente esse poder para que ela consiga bater num Super Saiyajin Blue cansado. Agora, olhando pro Zamasu, o Goku Black ele teria um poder parecido com o do Goku Super Saiyajin Blue. E o Zamasu teria um poder parecido com o Super Saiyajin 2. No caso seria um mais o outro vezes 7. Na conta o Zamasu Gatai ele teria um poder parecido com 65 trilhões. Com o Kamehameha do Goku, o Goku Black morreu. E talvez o poder dele tenha caído pela metade disso, para 32 trilhões. Esse poder aí já, o Vegeta na forma Super Saiyajin Blue Evolution talvez já conseguiria bater nesses amassos aí tranquilo, viu? Já que a metade do poder foi pro bico do urubu, então dá tudo certo. Bom, essa aí é as explicações das fusões. Lembram quando eu disse que haviam ciclos sobre começar na forma base e ir pelos Super Saiyajins, depois com God iniciar um novo ciclo na forma base, só que dessa vez divino? Na minha opinião, o instinto superior presságio, eu acredito ele que seja um novo ciclo, uma espécie de Super Saiyajin God, Super Saiyajin God, entenderam? Claro que o instinto superior é uma técnica, mas o Goku tem uma transformação sem nome que a gente chama de instinto superior presságio. Lembra que no torneio do poder o Whis falou que aquilo era um instinto superior, mas ele não entendia o que era aquele calor que estava em volta do Goku? Então eu tô falando dessa transformação, esse calor aí. Inclusive eu acho que o Bardock usou esse calor aí pra enfrentar o gás, hein? Vamos ver se ele vai ter uma aurinha azul se sair isso no anime algum dia. Mas então, o que eu tô falando é que o instinto superior presságio, eu entendo ele como sendo um Super Saiyajin Deus, Super Saiyajin Deus, entendeu? Um novo ciclo. Essa é a minha teoria. O multiplicador desse instinto superior aí, o presságio, é de base vezes 1000 do God, vezes 1000 de um novo God. E o resultado é um poder de 185 trilhões. Daí nós já concluímos que o poder do Jiren e dos deuses da destruição é mais ou menos por aí também. O pessoal fez um retcon aí no novo filme do Dragon Ball, falando que o Jiren não era tão mais forte quanto eles, que na verdade ele controlava o poder e tudo mais. É verdade que o Jiren controlava o poder muito bem, talvez ele seja um personagem que mais controla o poder que eu já vi até hoje no Dragon Ball.
que melhor controla o poder. Mas é um absurdo vir me falar que o Jiren não era tão mais forte que ele. É claro que era. Tá? O Jiren lutou contra todo mundo, tá? Eu tô puxando o saco, meu Jiren é o meu personagem preferido. Eu tô puxando o saco. O Jiren lutou contra todo mundo, Goku, o Vegeta, todo mundo no máximo. Então o Jiren é pelo menos a união de todo mundo no máximo vezes 2, tá? Na melhor das hipóteses, que ele só começou a lutar a sério mesmo ali no episódio 127. Ele deu um pau em todo mundo. Contra o instinto superior do Goku Presságio também foi pala a pala. O Goku só ganhou porque na última hora ali pegou o instinto superior completo. Mas aí a gente fala disso já já. Então é isso aí, tá? Sobre isso aí eu fiquei muito bravo com esse retcon que fizeram. É nada a ver. O Goku também tá meio lerdão nesse filme, né? Ele ficou zoando o Vegeta porque o Vegeta tava meditando. E Goku tem que meditar pra entrar no instinto superior. O Goku é louco. O Goku é maluco, deve usar droga. Tá, agora vamos falar do instinto superior completo. Baseado na surra que o Jiren levou, ele não teve nem chance. E a surra que o Moro também levou. O Moro chegou a dar um soco no peito do Goku e quebrou a mão. É aí que a gente vê que a diferença é muito alta do presságio para o completo. É muita potência, é muita pressão. Pra mim, isso se assemelha a um padrão de uma base para um Super Saiyajin 1. Entende o que eu quero dizer? Como se o instinto superior presságio fosse uma base e o instinto superior completo fosse um Super Saiyajin 1. Não é um Super Saiyajin, não tô falando isso. Eu tô dizendo em questão do poder, da proporção da potência, sabe? Daquele jeito que o cara tanca, que ele espanca o inimigo dele que antes estava no mesmo nível. É isso que eu quero dizer. Nesse caso, eu posso dar duas alternativas para essa transformação, que eu vou seguindo na minha teoria. Uma seria um multiplicador de base vezes 1000 do God, vezes 1000 do God de novo, que agora forma o instinto superior presságio, vezes 10 pelo bônus de controlar o poder, que eu sempre uso. Nesse caso, o poder seria de 1.450 trilhões, o instinto superior completo. E a outra opção, que é, na minha opinião, é uma opção que faz mais sentido. Posso estar inflando demais o número aqui, mas mesmo assim, pra mim é que mais faz sentido. A equivalência pra mim bate com essa. É a base vezes 1000 de novo para formar o instinto superior presságio vezes 50, devido ao que eu acabei de falar. Independente de qual seja a escolha que vocês entenderem aí, o lance é que pro Ultra Ego, ou melhor, pro instinto insuperável do Vegeta, é a mesma coisa, funciona igualzinho, né? São transformações diferentes porque provavelmente elas acessam áreas diferentes ali da raça dos Saiyajins, mas no caso o poder, eu acho que é a mesma coisa. É tipo, são duas faces de uma mesma moeda, entende? Eu vou estabelecer o poder nessa segunda opção, que é a que eu acho mais certa, que é a de base vezes 1000, vezes 1000, vezes 50, e o poder disso seria 9 quatrilhões e 250 trilhões, tá? Nesse caso aí já dá pra ver mais ou menos que o Goku com o instinto superior completo conseguiria vencer o Broly fácil, viu? Bom, no meu vídeo antigo eu fiz um top 10 no final, mas eu não vou fazer nesse aqui não. Eu só fiquei incomodado mesmo quando eu descobri que eu estava errado, então eu queria vir aqui fazer um novo vídeo explicando, adaptando toda a teoria. Quem viu o vídeo antigo percebeu que muita parte da teoria se manteve, o que mais mudou mesmo foi a proporção, né? A maior fonte ali de treta foi o Super Saiyajin 3, eu não sabia que era aquele multiplicador e tudo mais. Mas eu vou deixar aí uma tabela aí com o poder de uma turma aí, que é a turma que eu mexi nesse vídeo aqui. Não se esqueçam de ir lá dar uma olhada nesse canal, Orgulho Saiyajin. Esse cara é bom, hein? Vale a pena olhar esses vídeos dele aí, são bem legais, viu? Eu conheci tem pouquinho tempo, mas já tá de parabéns, abriu meus olhos. É isso aí, é nóis, povo.